Shalom Brachá. Que Torá pergunta ao Rabino, recebi uma observação sobre a nossa aula sobre língua Yiddish e realmente errei lá num detalhe. O Corcunda provavelmente era o filho do Carlos Magno, não era o pai do Carlos Magno, mas o que a gente sabe ao certo é que o Yiddish é o que os franceses antigos, o alemão dos franceses, e a França mudou a língua para o francês, para um latim mal falado, e o alemão que eles falavam ficou a nossa língua. É uma coisa interessante que também o Alter Rebbe, ele falou que os franceses são uma clipá cachá, são uma clipá muito forte. E ele perguntou, na época que os franceses invadiram a Rússia, ele perguntou para os Hasidim o que eles cantaram na hora que eles estavam atravessando a fronteira. E disseram para o Alter Rebbe que eles cantaram a Marselhesa. Aí o Alter Rebbe fez disso uma música de Chabad, uma música hassídica. Começou a cantar a Deret Vemunah no Nigun da Marselhesa e tirou essa música da clipá. Então o que acontece? Que depois eles mudaram o hino nacional oficial, mudaram para outro hino. Então o que acontece? Quando os judeus pegaram a língua deles, realmente a gente vê que depois eles mudaram para outra língua. Então isso pode ter tudo a ver assim com os anjos responsáveis pelos povos, mas na prática, corrigindo o erro que falei que o Corcunda era o pai do Carlos Magno e não era. Então é daquela época do pai do Carlos Magno, não importa muito agora quem era. Eu agradeço a quem me escreveu essa correção. Não importa agora exatamente quem era, mas é tipo assim, nós falamos português no Brasil porque os portugueses, eles invadiram o Brasil há 500 anos atrás. Eles entraram aqui se falava Tupi-Guarani, e eles conquistaram o Brasil. Não acho que ficou melhor. A criminalidade na época dos índios com certeza era quase zero, e hoje em dia a gente tem que trancar o carro, trancar a casa, e não adianta ter polícia, tem que ter guarda particular no prédio. Então não acho que ficou melhor isso que eles vieram aqui, mas a gente fala português porque os portugueses vieram aqui. Quem era o rei de Portugal na época que os brasileiros começaram a falar português? Quem era o pai dele, quem era o filho dele, eu também não sei. Então a mesma coisa em relação ao Yiddish. Eu sei que no Brasil se fala português 500 anos, eu sei que na Europa se fala Yiddish desde aquela época dos anos 700, uma coisa assim. 770. Um número bonito. Mas assim, é uma média. Agora, quem são os Ashkenazim? Quem são esses judeus europeus? E quem são os Faradim? Quem são os judeus espanhóis? E se a Espanha fica na Europa, por que os judeus espanhóis não são chamados de judeus europeus? O que aconteceu com os judeus espanhóis? E a história é assim. Nosso povo saiu do Egito há 3.300 anos atrás. Nos tornamos um povo com uma estrutura muito boa. Tínhamos a nossa língua. No Egito não mudamos as nossas roupas, não mudamos os nossos nomes e não mudamos a nossa língua. Saímos de lá falando o hebraico clássico, saímos de lá vestidos como judeus, ou seja, com certeza com padrões de pudor que os egípcios antigos não tinham. Não é a intenção assim, o que é uma roupa judaica? É uma roupa que você vê que essa pessoa é um judeu. Eu vou aqui de chapéu preto, paletó comprido, com certeza não era essa roupa que nossos ancestrais usaram no Egito. Então como pode ser que eu estou vestido de judeu? Estou vestido de judeu porque
hoje todo mundo sabe que na comunidade judaica se veste assim. Então, na época deles também, eles não trocaram aquelas roupas que na época deles era a roupa de judeus da época, mas provavelmente se eu colocar uma roupa daquelas hoje, eu não sei se vão me identificar como judeu. Então cada geração tem a roupa judaica daquela geração. Na época do Tzemach Tzedek, os Hasidim se vestiram de branco, o Rebbe já colocou um chapéu entortadinho assim para baixo, o Rebbe anterior foi de Spodik, e cada geração tem a roupa judaica daquela geração. De qualquer maneira, nossos ancestrais não mudaram a língua, que era hebraico clássico, não mudaram os nomes deles, não mudaram as roupas, e eles eram reconhecidos no Egito, eles eram reconhecidos como judeus. Você olhava para alguém, lá você falava, o egípcio antigo lá dos hieroglifos, ele falava, esse é um hebreu, chamava eles de hebreus, porque não tinha ainda o conceito que a gente hoje chama de judeu. Antigamente os egípcios chamavam os judeus de hebreus. Me fizeram uma pergunta, o que vai ser no futuro, quando vierem as 10 tribos perdidas, aí será que vamos continuar sendo chamados de judeus? Ou cada um vai ser chamado de acordo com a tribo dele? Na minha opinião, sendo que essa tribo de Judá, ela se destacou na história, ela pegou 2000 anos de história, que ela foi o principal, e que o Mashiach também é de Shevet Yehudá, eu acho que vamos continuar sendo chamados de judeus. E, voltando para o nosso assunto, por que existe uma coisa assim chamada judeus Ashkenazim e judeus Sefaradim? E qual que é a diferença entre eles? Então vamos voltar na história. Saímos do Egito, éramos um povo só, não éramos Ashkenazim nem Sefaradim, éramos 13 tribos. Então a gente podia dizer que tinha lá mais do que Sefaradim e Ashkenazim. Tinha lá mais divisões do que 2 divisões básicas que a gente diz que tem hoje. Nesse nível de gravidade da divisão, quer dizer, as 13 tribos que existiam na época de Moshe Rabbeinu, a diferença entre uma tribo e outra era muito maior do que entre os Ashkenazim e Sefaradim de hoje. Hoje você vê o Shuek cantando, você não sabe, você tem que pensar para saber se ele é Sefaradim ou Ashkenazim. Hoje tem gente, você vê graças a Deus, assim, o rabino-chefe Sefaradim de Israel, ele usa uma roupa tradicional, mas muitos rabinos que vêm para São Paulo arrecadar fundos, a gente não sabe se eles são Sefaradim ou Ashkenazim, porque estão usando a mesma roupa, estão falando já sem aquele sotaque árabe antigo. E na prática o nosso povo tinha 13 divisões. Então depois as 10 tribos se perderam, ficou a tribo da Judeia com a tribo de Judá, com o Benjamim, que era uma mini tribo, com os Levim, que eram mais mini tribo ainda, com os Kohanim, que eram mais mini parte da tribo de Levi, e o principal foi a Judeia. Então o exílio para a Babilônia foi o exílio dos judeus, exílio da Judeia, e o Benjamim, o Cohen, o Levi faziam parte desse país da Judeia. Voltaram da Judeia da Babilônia falando aramaico. Aí era a língua oficial. Depois vieram os romanos, fizeram o estrago que eles fizeram na nossa terra. Nós fazíamos parte do Império Romano, por isso muito da história romana a gente sabe melhor do que os outros que também faziam parte, porque eles não registraram na hora e a gente registrou na hora. Eles tiveram que recompor depois a história deles, de pedacinhos de cerâmica quebrados embaixo da terra, e a gente já tem a história do Império Romano em relação a nós. A gente tem ela escrita em livros, e tudo o que aconteceu na época do Império Romano em relação a nós judeus. Então
que aconteceu no fim é que o nosso povo se mudou para o povo que tinha ficado na Babilônia desde o começo, que não tinha vindo para Israel, que durante a época do Império Romano a gente tinha uma comunidade judaica muito grande na Babilônia, e a continuação dessa história, os judeus se espalharam pelo Império Romano, e a Espanha naquela época, a Península Ibérica, fazia parte do Império Romano. Até aí tudo bem. Depois teve a invasão dos árabes. Os árabes chegaram até a Península Ibérica, e aí começa a nossa história como Sfaradim, judeus espanhóis. O judeu espanhol, na verdade, é um judeu árabe. É um judeu árabe. O Rambam, ele escreve sobre si próprio, Rabbi Moshe ben Maimon Sfaradi, ele escreve que ele é um Sfaradi. Então, ele é um judeu espanhol, e ele é um símbolo, assim, o que a gente classifica um judeu Sfaradi é um judeu árabe. Ele falava árabe, ele foi o médico do sultão. Todos os grandes rabinos chamados de Sfaradim, depois também do exílio da Espanha, os judeus foram para os países árabes. A gente pode até usar o termo que eles voltaram para os países árabes, vamos dizer assim, sendo que os judeus Sefaradim, eles são a princípio judeus árabes, da época que o Império Árabe ia de ponta a ponta. Foi o maior império que durou mais tempo. Então, esse judeu Sfaradim, não faz diferença se ele mora na Síria, se ele tem um sobrenome em espanhol, ou se ele tem um sobrenome árabe, se a origem dele é a Espanha, ou se a origem dele era da época da Gemara, que ele morava na Babilônia, ele é um Sfaradi. Por quê? Porque estamos falando sobre os judeus árabes. Os judeus árabes não necessariamente moraram na Península Ibérica, mas os judeus da Península Ibérica voltaram para os países árabes. Vamos dizer assim, dá para fazer bem genérico, bem resumido e bem genérico, dá para se explicar dessa maneira. Agora, os judeus europeus, a gente também não tem a história deles muito assim cadastrada assim, em mínimos detalhes. Nós sabemos quem foram os grandes rabinos da Europa, e vamos para uma época de 1000 anos atrás, 1100 anos atrás, tinha o Rabbeinu Gershom. O Rabbeinu Gershom, ele fez as takanot do Rabbeinu Gershom, que um judeu só pode se casar com uma esposa, ou seja, não pode se casar com duas esposas simultaneamente, nem com duas, nem com três, nem com quatro, nem com cinco, nem com seis. Então, só depois que a esposa falece ou ele se divorcia, ele pode se casar com a segunda esposa. Isso foi a Takaná, foi o regulamento do Rabbeinu Gershom. Os judeus árabes, os Faradim, eles falaram para o Rabbeinu Gershom que, olha, você só pode determinar para a Europa. O Rabbeinu Gershom era o rabino da Constantinopla, Império Bizântico. O Império Bizântico era um país cristão. E o Rabbeinu Gershom, ele foi Rosh Hashiva na França e na Alemanha. Não sei, tem todo o histórico lá que a gente fala hoje, França e Alemanha. Parece que você pega o mapa, você vê, olha, aqui é a França, aqui é a Alemanha. Quando a gente está falando sobre França e Alemanha na época do Rashi, do Rabbeinu Tam, do Rabbeinu Gershom, que aí você fala França e Alemanha, não tem como pegar o mapa de hoje, da França de hoje, da Alemanha de hoje, e falar, olha, Rabbeinu Gershom estava aqui na França, estava aqui na Alemanha. Eram aqueles burgos antigos, né? Então a gente fala França e Alemanha, que é o genérico da coisa, que aquelas regiões que
uma vez pertenciam a um, outra vez pertenciam a outro, o Sacro Império Romano-Germânico, e de qualquer maneira o Rabbeinu Gershom ele se destaca entre os rabinos europeus. O que a gente chama de Ashkenazi, a gente vamos perguntar qual vai ser a diferença entre um judeu Ashkenazi e um judeu Sfaradi. A gente vai para o Rabbeinu Gershom. Se o judeu Sfaradi ele mora num país árabe, porque Israel tem a lei do governo, né? Mas no país árabe, pela lei do governo, é permitido se casar com duas esposas simultaneamente, e Israel, o governo não deixa. Então, se esse Sfaradi ele mora no Marrocos, por exemplo, e tem lá duas mulheres que elas são duas amigas inseparáveis, e elas decidem que elas não vão se separar nem depois do casamento, elas vão se casar com o mesmo marido, elas vão compartilhar o marido. E as duas fazem uma proposta de casamento para alguém, para um judeu Sfaradi, elas também são judias, Sfaradiot, e aí nesse caso também não faz diferença se elas são Ashkenaziot, porque vai pelo marido, tipo, elas podem ser, então, corrigindo, antes que alguém me corrija, já estou, mas pode me corrigir, se eu falei alguma coisa errada, pode escrever, antes que alguém me corrija, assim, imagina um caso, duas mulheres vêm da Inglaterra, bem Ashkenazi, assim, bem Alemanha, não sei, mais Ashkenazi ainda, elas mudam para o Marrocos, elas se encontram com os judeus Faradi, então a mulher vai pelo marido, certo? Pela tradição do marido. E elas fazem uma proposta de casamento para ele, elas falam, ou você se casa com as duas, ou a gente não se casa com você. Ele concorda. Pela Torá é permitido para ele se casar com as duas. Simultaneamente, tipo assim, viver com as duas como marido e mulher, e não só duas, elas são três amigas inseparáveis, elas querem compartilhar o marido, se elas são quatro amigas inseparáveis que querem compartilhar o marido, e elas mudaram lá para o Marrocos, encontraram judeus Faradi que está disposto a se casar com quatro mulheres, aí vai ter a diferença entre Ashkenazi e Sfaradi, porque se elas encontram no Marrocos um judeu Ashkenazi, ele não vai poder se casar com duas mulheres. Um judeu Sfaradi pode. Então, com o Rabbeinu Gershom vai começar a diferença mesmo, assim, uma diferença visível. Não digo que não tinham antes diferenças menores, mas a diferença visível entre Sfaradi e Ashkenazi começa com o Rabbeinu Gershom. Quando chega no Remó, Shulchan Aruch, entre o ano de 1500 para frente, entre 1500 e 1600, assim, tinha o Beit Yosef e o Remó. O Rabbeinu Yosef Karo escreveu o Shulchan Aruch, e o Remó colocou no Shulchan Aruch as tradições europeias. O Remó era o rabino de Krakow, na Polônia. Ele acrescentou no Shulchan Aruch a tradição europeia de cada coisa. Então aí a gente já vê mais detalhadamente maiores diferenças entre Ashkenazim e Sfaradim em relação à Halachá. Antigamente nem se fazia um casamento entre os Sfaradim e Ashkenazim porque eles iriam brigar a vida inteira. Hoje em dia já essas diferenças desapareceram. Todo mundo já ficou um mundo globalizado. Os Sfaradim de hoje não são como os Sfaradim de antigamente, os Ashkenazim de hoje não são como os Ashkenazim de antigamente. Hoje se costuma casar entre os Sfaradim e Ashkenazim, não dá problemas. Antigamente dava, mas hoje não dá mais, porque tanto os Sfaradim quanto os Ashkenazim mudaram a mentalidade. Então, o que sobrou foi só a diferença de tradições. Ou seja, tanto as takanot do Rabbeinu Gershom em relação a Ashkenazim, que ele só podia fazer essas takanot para Ashkenazim mesmo, porque ele era um rabino do Império Bizântico, que era Ashkenazim, era parte da Europa. E, continuação, o Remó, que ele traz diferenças de tradições entre Sfaradim e Ashkenazim, e daí para frente
temos tradições racídicas que elas são parve, que elas abrangem já as Faradim e Ashkenazim. Temos outras tradições que não são específicas para as Faradim ou específicas para Ashkenazim. E essa é a diferença, vamos dizer, básica. Hoje em dia, quando você fala que alguém é Sfaradi ou alguém é Ashkenazi, em primeiro lugar, somos iguais. A mentalidade da nossa geração, um Sfaradi se casa com uma Ashkenaziá, um Ashkenazi se casa com Sfaradiá, não dá absolutamente problema nenhum. Vai chegar em Pesach. Graças a Deus, na nossa geração tem mais o que comer. Nas gerações antigas, comida era artigo de luxo. Então, os Faradim é permitido para eles, certos Faradim eles comem arroz em Pesach, outros Faradim não. Então, por quê? É uma tradição europeia que, sendo que as caravelas elas levavam arroz do Oriente Médio para a Europa e traziam produtos europeus para o Oriente Médio, e usavam os mesmos sacos de estopa, e de vez em quando o trigo da Europa, que vinha da Europa, o arroz que ia do Oriente Médio, se misturava uma coisa com a outra, e você ia fazer um arroz em Pesach, e no lugar de um grão de arroz você tinha lá um grão de trigo, e o arroz com certeza não era esse arroz branco polido que você tem hoje, que eles não tinham essas refinarias que a gente tem, e era muito fácil de confundir. Então, judeus europeus não comem arroz em Pesach. Os judeus árabes comem arroz em Pesach, mas antigamente, se você não comesse arroz em Pesach no país árabe, pode ser que você ia passar fome. Hoje em dia dá para substituir tudo. Me falaram até que estão fazendo sushi de quinoa para Pesach, porque na época do Remá, as caravelas elas levavam o trigo da Europa para o país árabe, o arroz do país árabe para a Europa, mas não tinha esse comércio. Na época do Remá não tinha o comércio com Américas. Eles trouxeram mudas lá de batata, imagino, pode me corrigir se eu tô, agora eu já estou com medo de falar. Eu acho que a batata trouxeram para a Europa, mas não tinha assim sacos de estopa carregando quinoa, que iam para a Europa e voltavam da Europa com sacos de trigo. Não tinha esse comércio entre as Américas e a Polônia. Então o Remá, ele na época dele não tinha quinoa. Então hoje estão usando quinoa para substituir arroz. Me falou um rabino ashkenazi do México, né, que lá se costuma fazer isso. De qualquer maneira, hoje em dia, se uma mulher esfaradiá se casar com ashkenazi e ela não quiser comer arroz em Pesach, ela vai ter uma variedade tão grande de outras coisas que ela não vai nem se lembrar que ela ficou uma semana sem comer arroz, enquanto que antigamente ela ia passar fome uma semana. Então por isso as diferenças antigamente eram mais sentidas, tanto na mentalidade, que os Faradim mandavam, a mulher obedecia, eu acho que a mulher mandava, o marido obedecia, acho que não era o contrário. Então se colocou um Faradim com uma Ashkenazi, os dois iriam querer mandar, ia dar briga. E por outro lado, a variedade de comidas que tem hoje, e hoje todo mundo, existe uma globalização. Todo mundo quer ir para restaurante árabe, kasher, claro, comer comida árabe. Então aqui em São Paulo tem restaurante árabe, kasher, tem restaurante israelense que também é um meio restaurante árabe, kasher, assim. E antigamente não tinha esse contato. Os ashkenazim não sabiam o que era comida árabe, os árabes não sabiam o que era comida europeia. E hoje em dia já está na moda, você vai para restaurante chinês, está falando tudo, tem que ser kasher, não esquece esse detalhe. Você vai para restaurante italiano, kasher, restaurante árabe, restaurante chinês. Então na prática, já as pessoas admiram a mescla cultural. Por isso, hoje em dia não podemos dizer que tem diferença entre Ashkenazim e Sfaradim, a não ser em assuntos de Halakha, assuntos de
por exemplo, agora que é a época de lutos, os Ashkenazim já começam no 17 de Tammuz, os Sefaradim vão começar na semana que cai nela o Tisha B'Av. E então tem umas diferenças de Halachá, mas tem Sefaradim que são mais Mahmirim e Ashkenazim que facilitam mais. Então nessa mescla cultural entre judeus europeus e judeus árabes, a gente acabou chegando a uma situação assim que a gente tem até que perguntar de vez em quando se os Sefaradim costumam assim ou não costumam assim, porque já se misturou tanto, as tradições já se misturaram tanto, que a gente até esquece o que eles faziam, o que eles não faziam, de tanto que os Sefaradim de hoje já estão assim vivendo no mundo ashkenazi, ou seja, não tem mais aquelas túnicas como tem no Iraque, aqueles turbantes. Você pega assim uma foto do Ben Ish Chai, que com aquele turbante, com aquela túnica, se você encontra o Sefaradim assim, quer dizer que ele tem um interesse em fazer, tipo, em vender uma marca, mas não que ele foi numa loja normal e comprou uma roupa normal e ele está vestido normalmente, mas ele está querendo vender uma imagem, já é outra coisa. Então você vai ver um Rabino Israel que se veste, por exemplo, no caso do Rabino Chefe Sfaradi, ele está com as roupas do pai dele, do Rav Ovadia Yosef. Ele está com roupa de Rabino Chefe Sfaradi porque ele está representando a imagem do Rabino Chefe Sfaradi. Agora, no caso de quando, vamos dizer assim, mais português bem claro, assim, de uma maneira normal, tipo uma pessoa normal, Sefaradim normal, ele não vai se vestir de túnica, ele não vai colocar turbante, ele vai comer comida europeia sem falar, ai, não sei como pode ser uma coisa assim, peixe com açúcar, da mesma maneira que a gente come comida japonesa e não fala, não sei como pode ser, comer peixe cru no Shulchan Aruch. Você vai procurar o peixe cru no Shulchan Aruch, não é comida de seres humanos. Então hoje em dia já não tem mais diferença, como falamos, tanto os Sefaradim quanto os Ashkenazim, judeus europeus, judeus árabes, estamos todos na mesma classificação. Então muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, muitas felicidades, tudo de bom. Vão escrevendo as suas perguntas, não se esqueçam de colocar o joinha, escrever a sua observação. Muito obrigado novamente.